E aí, tudo bem com você? Jonathan Camilo aqui para deixar mais um vídeo para você. Minha pergunta é: você tem medo? Quais são os seus medos? Fica comigo nesse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Quem vive com medo tem medo de viver. É isso mesmo, quem vive com medo tem medo de viver. Você sabia que a grande maioria das pessoas, para quase 100% delas, vivem com medo? E o medo é um vilão nas nossas vidas, porque ele nos trava, ele nos paralisa e a gente não consegue avançar. E qual o problema disso? Você não consegue realizar seus objetivos, você não consegue fazer coisas novas, você não consegue realizar aquilo que você quer, você não consegue participar de uma mudança, fazer uma mudança na sua vida. Tudo por causa do medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Quais são os seus medos? Quem vive com medo tem medo de viver. E é real isso, porque quando eu tenho medo de alguma coisa e eu vivo com medo, eu acabo não vivendo a minha vida, eu acabo não curtindo o melhor da minha vida, eu acabo não conseguindo fazer coisas que eu gostaria de fazer. Isso acontece com você? Comigo também acontece. Então, quando eu realmente tenho esses medos e fico vivendo com medo disso na minha área profissional, na minha família, na minha finança, seja qualquer área da sua vida, quando você vive com medo, você tem medo de viver. E isso é triste porque a maioria das pessoas vivem com medo. E a maioria das pessoas não conseguem evoluir na vida, não conseguem crescer, não conseguem realizar as coisas que querem, sabem o que querem, mas não conseguem, até sabe o sonho, o objetivo que quer, mas não consegue por causa do medo. O medo é um vilão que nos bloqueia como se fosse bolas de chumbo nos nossos pés que não deixa você caminhar. É muito triste. Quem vive com medo tem medo de viver. E existem dois tipos de medo: o medo real e o medo imaginário. O medo real, o medo físico, qual o medo que é? É aquele medo que alguma coisa ali presente e real está acontecendo e realmente esse medo desperta na gente a emoção medo, uma emoção que já está dentro da gente e você vai reagir àquilo de forma com medo, ou você vai correr ou você vai encarar. Então imagina a situação: um leão ou um bicho muito feroz é solto no lugar que você está, você vai ter medo. Aquilo é um medo real. Agora existe um outro medo, que é o medo imaginário, que é o medo emocional. E é esse que é o grande vilão da história. Esse tem bloqueado muitas pessoas de conseguirem fazer aquilo que elas querem. Você tem esse medo, eu tenho esses medos, e isso precisa ser trabalhado, entender quais são esses medos. E às vezes eu sei de um medo ou de outro, mas às vezes é muito mais profundo. Que medo que é? Quais são os medos? De onde ele vem? Quem vive com medo tem medo de viver. E quando você carrega esses medos, você não consegue sair, você vai sair de casa já com medo, você não vive, porque você está sempre apreensivo ali, porque algo vai acontecer. Enfim, quem vive com medo tem medo de viver. Se você tem isso, se você tem medo de viver por causa dos seus medos, você precisa começar a trabalhar isso na sua vida, começar a ressignificar, entender quais são esses medos, para que você consiga começar a viver em paz, viver mais tranquilo, realmente curtir realmente e conseguir realizar os seus objetivos e os seus sonhos, porque quem vive com medo tem medo de viver. Eu quero que você faça uma tarefa, faça uma lista de todos os seus medos. Coloca numa lista ali os medos físicos, os medos emocionais, reais, imaginários. Faça uma lista ali de 10 itens e comece a olhar para aquela lista ali e entender quais são os reais medos. Por que eu tenho esses medos? Isso realmente de fato vai acontecer? São coisas que de repente pode nessa simples vídeos aqui, nesse vídeo, clarear realmente a sua mente para que você consiga evoluir, você consiga entender que de repente o medo que você está sentindo nem faz tanto sentido. Às vezes é um medo do que vão falar, você fica preocupado com o que as pessoas vão achar da sua vida. Analisa isso, vê se realmente faz sentido para você, ok? Faça essa tarefa, faça realmente esse exercício que vai te ajudar, como já ajudou na minha vida e tem ajudado na vida de várias pessoas. O primeiro passo é você entender quais são os seus medos, então liste tudo. Se fez sentido para você esse vídeo, curta aí, deixa um comentário realmente falando aí quais são os seus medos. Também realmente compartilha aí com alguém especial para você que precisa ver esse vídeo. Deixa um joinha aí, curta o canal, se inscreva aí se você ainda não é inscrito, ok? E deixa aí um comentário do que você gostaria de ouvir nesse canal, o que assunto, do que você gostaria de saber mais, e a gente vai evoluindo junto, beleza? Mas lembre-se disso, quem vive com medo tem medo de viver. Um abraço, um beijo no coração, fica com Deus, até mais, tamo junto hoje e sempre.